Oi, minhas crianças, bom dia! Agora um bom dia pessoalmente, né? Fora lá do mural. Eu deixei o exercício da página 75 para que a gente começasse a introduzir sobre o assunto substantivo. E aí vocês já começaram a classificar que os seres em particular, né, que dá nome às coisas, começa com a letra maiúscula. Depois vocês separaram os seres em geral, que são escritos em letra minúscula. Os seres que dependem da existência de outro para existir, né? Por exemplo, a glória, encantamento, precisa de um ser. Por exemplo, eu fico encantada com alguma coisa. É um tipo de sentimento. Eu atingi a glória, estou feliz, estou aqui conseguindo fazer vídeo para vocês. Então, isso aí é um sentimento que depende da gente. Quando depende de alguém para existir, é um substantivo abstrato, mas isso a gente vai ver a classificação daqui a pouquinho. E seres com existência própria, seres que não dependem de outras pessoas para existir, mesmo que eles sejam imaginários, tá? Como fada, por exemplo. Fada, muita gente acredita em fada, mas é um ser imaginário. Ele não depende de outra pessoa para existir. Existe sozinho na nossa imaginação, nas nossas histórias, como bruxa também. Aqui também a gente teve elfo, mundo, coração, ouro, mas vai ficar tudo mais claro, explicadinho, quando a gente for ver agora as classificações dos substantivos. Vamos abrir o livro na página 75 para começar a ver direitinho? Pega o livrinho de vocês. Eu já peguei aqui o livro. Vocês também estão aí comigo na página 75, não é? O substantivo é a classe de palavras que nomeia os seres, animados ou inanimados. O que é animado ou inanimado? O que tem vida ou o que não tem vida, né? O que não tem vida. Cadeira, mesa, vaso, tudo isso não tem vida. É inanimado. I quer dizer sem. Animado, vida, que se mexe, que se movimenta. Então, o substantivo ele vai ser dividido em algumas classes. Ele pode ser comum, que nomeia todos os seres da mesma espécie, como peixe, país, honestidade, saudade. Pode ser próprio, que ele nomeia um ser determinado. Por exemplo, quando eu falo em país, ele é comum, país, por determinar qualquer país. Quando eu falo Brasil, é um nome próprio, eu estou nomeando um país. E ele vem com letra maiúscula, não é isso? Olha o que a gente viu no exercício. Quando vem com letra maiúscula, o substantivo é próprio. Olha aí, João, Fortaleza, né? João, nome de pessoa, Fortaleza, nome de cidade, América do Sul, é o nome do continente. Todos os substantivos próprios vêm com letra maiúscula. Coletivo. Ele indica um conjunto de seres ou de coisas. É um nomezinho só, com letra minúscula, mas ele tem o significado de um grupo. Por exemplo, bando. Aqui tem um bando, pode ser um bando de pessoas, animais, é um grupo. Você, quando fala em bando, você imagina um monte de gente. Constelação é o quê? Um monte de estrela. Manada, animais de grande porte. É umzinho só? Não, é um grupo deles. Cardume é um grupo de peixes, por exemplo. O substantivo simples, ele é formado por uma única palavrinha, tá, gente? Por exemplo, cabeça, medo, Marte. Substantivo composto, ele é formado por mais de uma palavra. Simples, uma palavra só. Composto, ele é composto de mais de uma palavra. Quebra-cabeça, pontapé, planalto, fim de semana. Aqui vocês vão estranhar. Tia Jace, mas planalto é uma palavra só. Só que ela é derivada de duas palavras, plano, alto, e que acabou formando uma palavra só. E pontapé também, olha, é uma palavra só escrita, mas ela tem duas palavras aí aglutinadas, tá? Primitivo, ele não é derivado de palavra alguma, ele que vai derivar a palavra. Por exemplo, grito,
peixe, merenda. Então, primitivo. Olha quais são as palavras que a gente pode derivar, que aí vai ser o substantivo derivado de outra palavra, ó. Grito. Olha qual que derivou. Gritaria. Peixe. Pode derivar o quê? Peixada. Merenda. Merendeira. Então, essas palavras aqui foram derivadas dessas aqui que foram o quê? As originais, as primitivas. Primitivas por quê? Porque são as primeiras palavras que podem o quê? Surgir outras, que são as derivadas dessas aqui. Concreto, nomeia seres de existência própria no mundo real ou imaginário. Lembra que eu falei para vocês que, por exemplo, bruxa, fada, duende, tudo isso é do nosso mundo o quê? Imaginário. Mas mesmo assim não deixa de ser o quê? Concreto, porque existem independente de outro ser. Como areia, manteiga, vendaval, sereia, tá tudo lá. Não depende de outra pessoa para existir, como no abstrato que depende, né? Porque ele nomeia sentimentos, estados, ideias como confusão, abandona, esperança, fuga. Tudo isso depende de alguém para que aconteça, né? Uma esperança não existe, por exemplo, se não existir uma pessoa esperançosa, que tenha a esperança. Tudo bem até aí? Dúvidas vocês já podem tirar comigo, tá? Vamos ver agora as flexões do substantivo. O substantivo, ele pode se flexionar conforme gênero, que dá a noção gramatical de masculino ou feminino. Número indica o quê, gente? Quantidade. Pode ser singular ou plural. E o grau é o tamanho. Se ele está normal, no grau diminutivo, no grau aumentativo. Vamos começar pela flexão de gênero. Aqui a gente tem juiz, juíza, né? A palavra juiz está no masculino, a palavra juíza em feminino. Nós temos duas palavras para poder indicar esse feminino ou masculino. Então, a gente tem aí o gênero feminino e masculino com palavras diferentes, mas nem sempre ela se relaciona a sexo, tá, gente? Como, por exemplo, no texto O Hobbit, quando usou-se a palavra homens com letra maiúscula, não necessariamente se referiu a homem, oposto de mulher. Na verdade, indicou o quê, gente? Indicou humanidade. Foi até escrito com letra o quê? Maiúscula. Muitos substantivos apresentam uma forma para o masculino e para o feminino, como a gente viu aqui em juiz, juíza, cidadão, cidadã, apresentando duas formas o quê? Diferentes. Quando apresenta duas formas diferentes, são substantivos biformes. Dois, formes, forma. Agora, existem substantivos que apresentam uma única forma para representar tanto o feminino quanto o masculino. Isso são os substantivos uniformes. Única, formes, forma. Os substantivos uniformes podem ser apresentados de três formas: sobrecomum, comum de dois gêneros ou epicenos. No sobrecomum, existe uma única forma, um único artigo para definir esse tipo de substantivo, tá? Por exemplo, quando eu falo a criança, ele não vai variar para o criança, por exemplo. Vai ser o mesmo artigo e o mesmo substantivo para definir tanto masculino quanto feminino. A testemunha também, e da mesma forma o indivíduo. Então, sobrecomum é uma única palavra e um mesmo artigo, tanto para o feminino quanto o masculino. Isso não vai variar, tá? Comum de dois gêneros. Dois gêneros. Vai ser a mesma palavra, mas vai variar o quê? O gênero da palavra que antecede esse substantivo, como o dentista. O dentista
é masculino, um homem que vai estar te atendendo. Quando eu falo a dentista, é uma moça, é uma mulher, é um substantivo feminino, né? Identificado como, pelo artigo feminino que está antecedendo a palavra dentista, que é o substantivo. Um estudante, uma estudante. Esse equilibrista, essa equilibrista. Seu cliente, sua cliente. Tudo bem? Epicenos. Epicenos se referem aos substantivos referentes a animais, quando não tem o par, como a gente fala em leão, leoa, cachorro, cachorra, cão, cadela, macaco, macaca. Quando não se tem o par feito dessa forma, a gente usa a palavrinha macho ou fêmea, que são os epicenos. Por exemplo, a onça, macho. A onça, fêmea. Não tem a onça e o onço, por exemplo. A gente vai usar a onça macho, a onça fêmea. O jacaré, fêmea. O jacaré, macho. Epicenos são para animais. Flexão de número. A flexão de número quer dizer o quê? Singular ou plural. Vamos ver como os substantivos se flexionam dessa forma? Quando o substantivo acabar em R ou Z, a gente vai acrescentar o ES, como em nariz. Nariz acaba com Z. O plural vai ser narizes. A gente está acrescentando o ES. Flores, singular é flor. Então, a gente acrescenta o ES. Quando são monossílabos ou oxítonos, a gente coloca ES. Monossílabos, uma única sílaba. Mono, uma. Sílabo, sílaba. Oxítona, última sílaba tônica, como em Deus. Deus é uma única sílaba, então a gente acrescenta aí o ES. Quando não são oxítonas, ficam invariáveis, ou seja, não muda, como em ônibus, lápis. Olha aí, a sílaba tônica não é a última. Ônibus, a gente divide em 3, ó. Ônibus é proparoxítona, antepenúltima, que é a mais forte. E em lápis é paroxítona, a penúltima é a mais forte. Então, ela fica invariável. Não vem aí acrescida de ES no plural, tá? Quando o substantivo terminar em ão, em sua maioria vai mudar para ões. A gente viu em anões, por exemplo, no texto, né? Que vem de anão, vai para anões. Aí a gente tem um exemplo de colchões, que vem de colchão, portões, que vem de portão. Alguns se acrescenta só o S, como em cristão. Cristão, cristãos. Bênção, bênçãos. E outros fazem plural em mães, como em pão, pão, pães. Alemães vem de alemão. Agora, em palavras terminadas por al, el, ol ou u, a gente vai colocar aí o IS, como em canais, papéis, faróis. Só que tem algumas exceções que não são feitas dessa forma, tá, gente? Como em mal, a gente não vai fazer mais. A gente vai só colocar o ES, virando o quê? Males. Cônsul, a mesma coisa. Vai para cônsules. Quando o substantivo singular terminar em iu, sendo oxítono, oxítono é o que, minha gente? A última sílaba tônica. A gente vai trocar o iu por is. Como em fuzil. A gente vai colocar fuzis. Ardil vai para ardis. Antes que vocês perguntem, tia Jace, mas o que é ardil? Ardil vem de ardiloso, ser astuto, sagaz. E quando esse substantivo não é oxítono, a gente vai trocar o iu por eis. Então, quando a última sílaba não for tônica, por exemplo, em míssel, míssel não é a última sílaba tônica, ó. Míssel é a penúltima.
Então, a gente vai fazer o plural com eis, mísseis. Réptil. Réptil também não tem a última sílaba tônica. Então, por não ter a última sílaba tônica, o plural não será feito com is, mas sim com eis. Répteis. Terminou em M, substantivo, a gente vai colocar NS. Homem, homens. Armazém, armazéns. Terminou em N, a gente vai fazer NS ou ES. Hífen, hífens ou hífenes. Tem duas formas, tá, gente? Abdômen, abdômens ou abdômenes. Porque termina com N, o singular. Quando o singular desse substantivo termina em X, marcou o X, cortado, não vai variar, vai permanecer a mesma coisa, hein? Então, se eu coloquei tórax, tórax terminou em quê, gente? Em X. Vai permanecer também o seu plural em X, só vai variar o quê? O antecedente, o determinante, que nesse caso aqui é o artigo definido os. Então, o tórax, os tórax. O clímax, os clímax. Vamos para a nossa flexão de grau, a última que essa unidade aqui está propondo para a gente. A flexão de grau, ela varia mostrando o quê? O tamanho, se é normal, se está no aumentativo ou no diminutivo. Por exemplo, grau normal, nariz. Aí eu quero aumentar. Esse nariz é grande, hein, gente? Então é um narigão. Quando eu tô com o nariz pequenininho, o que que é? Narizinho. Então, é possível indicar o tamanho dessa forma ou de uma outra forma, tá? Essa forma é uma forma sintética. Por que sintética? Porque eu usei uma palavra só para indicar o quê? Que ele é pequenininho ou ele é o quê? Grandão. Agora, a gente vai usar de uma forma analítica, que a gente também pode usar, que a gente usa duas palavras. Nariz o quê? Pequeno. Ou nariz o quê? Grande. Vai dizer a mesma coisa se ele está no grau aumentativo ou no grau diminutivo. A gente pode usar também aqui. Então, para a gente fazer o grau aumentativo, a gente usa o quê? Ão. E o grau diminutivo, inho. Casarão. É o aumentativo, não é isso? Amiguinhos, diminutivo. Além das terminações que a gente usou para fazer o grau aumentativo e o grau diminutivo, além do ão e do inho, a gente pode fazer de outras formas. Alguns substantivos permitem isso, como boca, o aumentativo, além de bocona, boca grande, a gente pode usar bocarra, fogo, fogaréu, festa, festança, corpo, corpanzil, copo, copázio, barca, barcaça, isso tudo no aumentativo. No diminutivo, ao invés de eu falar salinha como sala pequena, eu posso usar saleta, chuva, chuvisco, lugar, lugarejo, casa, casinhola, casebre, caixa, caixote, caixinha, né, que a gente costuma usar, a gente pode fazer dessa forma, caixote. Papel, papelucho. Vamos dar uma olhadinha nessa história, nessa tirinha aqui, porque às vezes a flexão do grau do substantivo não indica apenas um tamanho, mas pode apresentar outros significados, como afeto, familiaridade, desprezo. Vamos ver aqui, por exemplo. Então tá, combinado, Caio. A gente te empresta a nossa caixa de papelão. E você nos empresta a sua cadeira de rodas. A gente é doido, viu? Por quê? Se ele não tiver cuidado com a nossa caixinha, olha a pedra. Gente, vocês já viram aqui o quê?
a preocupação do menino que está aqui com a cadeira de rodas emprestada, do amigo que ficou aqui, dentro da caixinha deles emprestada, que eles trocaram, né? Ele emprestou a cadeira de rodas e eles emprestaram o quê? A caixinha para ele brincar. Ele usou o termo caixinha como referência sentimental. É uma caixa pequena, de fato? Não, não é uma caixa pequena. Mas eles usaram o termo caixinha para demonstrar o quê? O afeto que eles têm por esse objeto. Então, fica claro, né, que essa caixa tem um valor afetivo. Eu separei umas outras palavras para que vocês vejam também que não é só sobre valor afetivo, familiaridade, afeto. Algumas palavras a gente usa no nosso dia a dia, ou no diminutivo, ou no aumentativo, só que elas não têm esse significado de ser grande ou pequeno. Por exemplo, papelão. Quando a gente fala em papelão, é um papel grande? Não, né? É um tipo de material, aquele papel grosso que geralmente vem em caixas, né? Quando a gente fala calcinha é uma calça pequena? Não. A gente não vê como uma calça pequena. A gente vê como uma peça de vestiário, né? Do vestuário feminino. Portão a gente também não fala, nossa, que portão, como se referindo a uma porta grande. A gente geralmente se refere ao quê? A uma porta de garagem, a um portão de ferro, né? Então as palavras vão adquirindo outro tipo de semântica, significados, isso no diminutivo ou no aumentativo. Tudo bem? Agora, quem tiver dúvidas, pode deixar aqui para mim, que já respondo.